Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos todos um bom dia, né? Uma boa sexta-feira para finalizar a semana e damos início à nossa reunião de número 6, acompanhamento pedagógico, assessoramento da oratividade, observação de aula e feedback formativo, parte 1. Na semana que vem, nós vamos tratar desse mesmo assunto, tá? Vai ser a parte 2, porque daí a gente vai dar continuidade ao subsídio da implementação de vocês. Então, a gente vai trabalhar aí com a parte da implementação. A atividade número 1, nós já trabalhamos, né? Em reuniões anteriores, quando eu mostrei para vocês como que a gente faz a consulta ao site do INEP para consultar os dados da escola de vocês. Só lembrando que quem, de repente, né, esqueceu o endereço para fazer a consulta, pode consultar o Classroom lá na biblioteca. Eu coloquei o tutorial de onde fazer e como fazer a consulta dos dados da escola de vocês e o site também. Aí é só clicar no link que tem lá na biblioteca, que ele vai direcionar vocês diretamente lá para o site do INEP, para vocês conseguirem fazer a consulta. E aí preencher o que está sendo pedido lá na atividade 1, que são 2 laudas. É uma atividade bem simples, tá? E aí vocês fazem a consulta, como eu fiz aqui com vocês numa reunião que nós já fizemos, tem ela gravada, que vocês podem, quem esqueceu pode consultar, é uma consulta ali bem tranquila, e aí preenche o que está sendo pedido. E destaca algumas ações que vocês podem estar desenvolvendo, né, as ações que vocês pretendem com relação à orientação, né, conscientização dos alunos ali com relação à realização do SAEB, explicar para eles o que é o SAEB, qual a importância deles estarem realizando, né, porque a gente pode fazer todo um trabalho, mas a gente precisa orientá-los para que eles façam também uma boa prova, né, não façam de qualquer jeito, não preencham o gabarito na hora de qualquer jeito, só para se livrar de uma vez da prova. Então, precisa ter um trabalho também por trás disso, tá? Então, ali na atividade 1, vocês vão estar trabalhando, né, contemplando essas ações, são ações bem simples, tá? Tem que constar algumas evidências ali também do que vocês conseguiram, né, desenvolver, mas é uma ação mais simples. Aí, no relato de implementação, que ele vai detalhar um pouco mais algumas ações que elas vão ser desenvolvidas diretamente com o professor, tá? Nesse slide, oi Conceição, pode falar? Bom dia. Professora, eu já postei a minha atividade 1. Se você puder dar uma olhada e ver se está dentro dos parâmetros, eu fico contente. Não sei se você Beleza. vai ter tempo, mas enfim, eu já postei, tá? Beleza. Assim, eu vou ter o tempo lá para olhar, mas quem está já conseguindo organizar antes, o que que eu peço? Para que me mande um oi no WhatsApp, porque senão aqui eu vou acabar esquecendo, tá? Aqui no grupo, eu vou acabar esquecendo. Então, manda Ok, eu logo um oi faço no isso. WhatsApp, que daí, de Tá. repente, eu consigo me organizar para depois. Aí, se eu não conseguir fazer agora de manhã, aí provavelmente à noite, quando eu chegar na escola, eu organizo a escola e consigo dar uma olhada daí. Obrigada. Tá, de nada. A Maria Sônia levantou a mão? Sim, eu também já enviei ontem. Obrigada. Maravilha. De nada. Então, assim, quem já, né, enviou e de repente quer se certificar, né, se de repente está tudo ok e de repente quer que eu dê uma olhada antes, porque ali você tem a opção de já fazer a entrega, se vocês quiserem, né? Podem já fazer a entrega da atividade, ou de repente pode fazer, né?
pedir para dar uma olhada e tal. E aí só que me dá um oi ali no WhatsApp, porque eu não estou olhando antes as atividades lá no campo de atividades, tá? Na medida que vocês vão entregando, eu vou olhar mais para o final, mas quem quiser que eu dê uma olhada antes, só me dá um hello no WhatsApp daí para eu dar uma olhadinha e depois dar um retorno, tá bom? Aqui, gente, só lembrando vocês, principalmente nessa reta final, sempre olhem, né? Prestem atenção se vocês estão logados com a @escola de vocês, no equipamento que vocês estão utilizando, e sempre que tiver alguma intercorrência, né, com relação à câmera, com relação à internet, alguma situação, sempre relatem aqui, pois na hora deles, né, fazerem, o departamento responsável fazer a conferência com relação à certificação, eles acabam perguntando, e aí eu tenho as justificativas de vocês, né, quando existe algum problema, e daí vocês, né, têm aqui o relato, tudo, que teve um problema com a internet, não foi possível abrir a câmera, ou o computador que vocês estavam não tinha câmera, então fica justificado e não dá problema com certificação, tá? Na agenda de hoje, nós vamos ter a parte do acolhimento e a nossa experiência, 10 minutos. Para início de conversa, 5 minutos. Fundamentando a prática, 25 minutos. Em ação, compartilhamento, 30 minutos. Gente, aqui nesse em ação, hoje ele vai ser mais explicativo, na verdade, do que vocês estarem fazendo, tá? Por quê? Aqui vocês vão precisar bastante dos professores. Então, de repente, vão ter laudas aqui que vocês vão conseguir preencher na medida em que eu vou explicando, mas vai ter laudas aqui que vocês vão precisar fazer junto com os professores, porque é o assessoramento da hora atividade, tá? Então, de repente, tem laudas aqui que, né, vocês não vão conseguir fazer hoje. Vai precisar do professor mesmo para estar indicando para vocês ali, para vocês preencherem depois. Mas é mais nesse momento do assessoramento da hora atividade. Na semana que vem, vocês já vão conseguir preencher no momento aqui da própria reunião, no momento do em ação, pelo que eu vi, tá? Hoje ele vai ser mais autoexplicativo, mas vocês, de repente, vão conseguir preencher alguma coisa hoje. Queremos te ouvir, que é o Google Forms, no final da reunião, tá? Aquele que vocês vão colocar, expor as opiniões de vocês, e depois, para concluir, 5 minutinhos, que são os momentos finais da reunião, com a apresentação dos materiais ali de apoio para vocês. O objetivo da reunião, então, no encontro anterior, nós relacionamos as habilidades indicadas nos níveis, né, de proficiência do SAEB, com a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Então, cada escola, né, está indicada num nível de proficiência do SAEB, né, nós identificamos isso através do site do INEP. Cada um de vocês, né, conseguiu, de repente, já fazer essa identificação, e dentro daquele nível estão descritas algumas habilidades, né? E essas habilidades são as habilidades ali que, de repente, dentre elas, alguns alunos têm mais, né? A maioria dos alunos tem dificuldades em alguma daquelas habilidades. E aí que vem o trabalho da recomposição das aprendizagens, para diminuir as lacunas, né, da defasagem da aprendizagem, tá? No encontro de hoje, nós vamos planejar e implementar o acompanhamento pedagógico com foco na recomposição das aprendizagens, que é o assessoramento da hora atividade. Esse assessoramento da hora atividade, ele vai ser o pontapé inicial, né, para todo o desenvolvimento das demais ações, né, que vão ser desenvolvidas, né, como, por exemplo, a observação de sala de aula, depois o feedback formativo, né, quando você combina com o professor também as frentes
de observação para a sala de aula. Então, aqui o pontapé inicial é o assessoramento da hora atividade, tá? Eu vou ler uma história para vocês, gente, não é para criar, assim, polêmica, tá? Mas é uma história para levar a nossa reflexão do nosso dia a dia, tá? Eu vou abrir aqui e vou fazer a leitura e depois nós vamos refletir com algumas questões, tá bom? Um dia normal de aula se inicia. A pedagoga chega à escola com entusiasmo para elaborar a agenda da semana. Passa inicialmente pela sala dos professores para desejar a eles um bom dia de trabalho. Logo, ao entrar, recebe a notícia que o professor de língua portuguesa vai faltar. Consulta o horário e verifica que ele daria todas as aulas naquele dia. Para não deixar os alunos sem entendimento, verifica com a direção da escola as possibilidades de encaminhamentos para as turmas no dia. Na primeira aula, combina com a direção que ela mesma entra na classe, pois precisa conversar com os alunos sobre o primeiro trimestre que passou, aproveitando para fazer um levantamento das dificuldades que encontraram, já tendo em mente que o conselho de classe se aproxima. Na segunda aula, precisará atender um pai de um aluno que havia marcado horário no dia anterior. Enquanto aguarda o pai que está atrasado, seleciona os materiais que irá discutir com os professores de recomposição da aprendizagem no próximo dia. Neste ano, estão trabalhando enquanto coletivo para sanar as dificuldades dos estudantes, a fim de garantir o desenvolvimento das habilidades previstas para a etapa. Escolhe o texto, os materiais que irá discutir com os docentes e, quando houver tempo, pretende compartilhar com o diretor da escola para auxiliá-lo nas observações de sala de aula. O pai chega, é atendido e, em seguida, um grupo de alunos a procura com algumas reclamações sobre uma prova. Ela pergunta se já haviam conversado com a professora e os orienta que devem sempre procurar primeiro a professora antes de trazer o problema para a coordenação. Em seguida, chama a professora de matemática da terceira série, que está em hora atividade, para conversar sobre a necessidade de variar suas estratégias de aula para conseguir que os alunos tenham um melhor engajamento. A pedagoga tem acompanhado essa professora, que é nova na rede estadual. Conversam sobre a rotina da aula e sobre diversas possibilidades de variação, dá sugestões à professora e a professora sai da sala em busca de desafios que possam enriquecer o trabalho com os objetivos de aprendizagem. E assim chega o final desta manhã. E claro, né? O trabalho parece que não acabou. Parece não, né? Ele não acabou. Deixa eu voltar aqui no... E aqui, gente, vamos colocar aqui alguns questionamentos, né, para a gente refletir. Vocês se reconhecem em alguns momentos dessa história? Tem, né? Uns momentos, vários momentos. Ali até percebo que está até de forma tranquila escrito, né? Tem até momentos de pausa ali que a gente percebe que ela até dá uma respirada, parece. Mas, né, é uma atividade atrás da outra. Enquanto aguarda o pai, já está vendo outra coisa, e depois que atende o pai, já aparece outra, né? Aqui. Quais escolhas a pedagoga precisa fazer durante a manhã? Quais são os saberes mobilizados pela pedagoga no exercício do trabalho em seu cotidiano? Alguém gostaria de comentar, gente, sobre essas duas questões aqui que estão relacionadas? Sobre a rotina. Oi, Valquíria, pode falar. Então, prof, é bem complicado, né? A gente nem consegue se organizar direito, porque é tanta demanda. E daí, assim,
Eu não sei se foi comentado em algum momento aqui na formação, se eu perdi essa informação, mas agora, conforme os meus colegas relataram, nós também temos que dar o parecer na implantação dos professores. Então, mais uma função para o pedagogo, né? A gente já tem tanta demanda e mais essa questão ali do relatório que a gente tem que fazer para os profissionais, os professores que fazem os formadores. Então, fica muito complicado a gente dar conta de todas essas demandas que vêm para a equipe. Só um desabafo. Sim, as demandas, elas aumentaram, né? Maria Sônia, pode falar? Teu microfone está desligado. Agora abri, tá certo? Tá certo, pode falar. Então, é tão bonitinho, né? Tá tão assim, bem certinho, né? Essa historinha. E é o que seria o ideal, mas a gente não consegue. De manhã ainda dá. Mas à tarde, nossa, chega o final do dia, bate aquela insatisfação, diria, porque você vê que não tem nada concluído, fica tudo muito solto. E a gente fica angustiada, né? Porque, que nem colocou a colega, uma cobrança tão grande. E não sei, eu às vezes fico. Ontem ainda falei isso numa reunião com o tutor. Ele começa assim, fez isso, 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 isso. E vai dando até um frio na barriga, porque tem anos que você tem umas pessoas que você se sente mais à vontade para estar fazendo um desabafo, conversando, trocando ideia, mas tem uns que são muito, diria assim, restrito ali, né? Então, é muito angustiante, é uma coisa assim, eu acredito que vai melhorar, porque o começo do ano é muito difícil, né? Até que as coisas se assentem. Então, eu tenho esperança que melhore, mas está muito complicado esse começo de ano, Deus me livre. Essa informação que ela está passando aí em relação aos professores, a gente não chegou até nós ainda não, e eu não sei se chegar, como é que a gente vai dar conta de fazer isso. Mas é isso, tá? Vou colocar. Deixa eu abrir aqui a sequência. Líria vai falar agora. Bom dia. Na verdade, eu acho lamentável que a gente precise dar conta de índices, metas, números, porque a pedagoga, no meu ver, assim, ela vai além disso na escola, né? Parar para uma escuta de um aluno, atender um pai com qualidade, não com pressa, porque a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Sentar com o professor em hora de atividade, que é bem difícil a gente conseguir fazer isso, mas enfim. Entendo toda a organização da escola, que ela é bem corrida. Só fico muito triste com relação a cumprir metas. Entendi, verdade. A Marli agora pode falar. Bom dia, professora. Então, eu também fico triste com todas essas cobranças que vêm em cima de nós, pedagogas, essas demandas que cada dia aumenta mais. E agora, além das nossas demandas já que a gente tem para atender, e ontem eu tive que cumprir horário no portão porque faltou funcionário. Então, imagine, eu saí da escola ontem, era quase 7 horas da noite. Deixei a minha sala para ir para o portão. Além da demanda, tinha pai me esperando para conversar comigo. Ele teve que aguardar também para falar comigo, porque eu estava no portão, porque não tinha funcionário. Então está bem difícil, professora, cumprir com todas essas demandas, essas cobranças que os tutores vêm, né, nos fazem. Ainda ficar no portão atendendo saída de aluno na parte da tarde, porque são os pequenos, está bem difícil, professora. Não tem nem como cumprir nem com o nosso trabalho, nem com as metas que eles estão propondo para a gente cumprir. E atendimento aos pais fica a desejar. Bem complicado mesmo. A Josefa agora pode falar. Bom dia, pessoal.
Então é o seguinte, quando você começou a história, dá a impressão, será que ela pegou da nossa escola? Porque a gente vê assim que se repete assim em todas as escolas, com todas nós pedagogas, uma situação que vem assim de anos, anos e anos, e a gente não vê mudança. O que eu sinto é que a cada ano parece que piora um pouquinho mais. Como uma colega já relatou aqui, ó, ainda agora há pouco, eu nunca tive um início de ano tão atribulado, com tantas cobranças ao mesmo tempo e atropelando. A gente não consegue organizar a casa, o nosso trabalho. Então, eu não sei se a demanda é demais para poucas pessoas, né? Poucas pedagogas ali, mas a sensação de angústia, ela é diária. Todos os dias a gente sai do trabalho e a gente sabe que se a gente continuaria ali, eu trabalho só 20 horas, né? Só no período da manhã, e eu tenho a impressão que se eu ficasse ali, eu continuaria a tarde toda dando continuidade àquele trabalho. E o que acontece é que muitas vezes, agora em casa, daí é um professor passando uma mensagem no WhatsApp, é o diretor passando, então, muitos dias, o trabalho ainda continua. A gente recebendo mensagens, respondendo mensagens, e essa situação angustiante, ela vem assim de anos e anos. Eu me lembro desde que começaram as tutorias nas escolas, que a gente repassa as dificuldades, o que nós enfrentamos na escola, e o que a gente escuta sempre, nós vamos levar essa queixa, essa situação, mas se está sendo levada, acredito que sim, só que não estamos tendo retorno, não está tendo melhoria, estamos tendo, assim, cada vez mais cobranças, né? E que essa situação que a colega colocou ali, eu ainda não chegou para mim essa informação ainda, né? Então, assim, eu acredito que em alguns momentos é humanamente impossível a gente cobrar, a gente, assim, desenvolver todo esse trabalho de uma forma, assim, com qualidade, né? Um bom trabalho, que é o que nós gostaríamos de fazer, né? Eu acho que seria isso, uma angústia, assim, diária. Mesmo fazendo esse curso, eu também me sinto angustiada quando eu vejo colegas que pedem licença para sair da reunião, para sair do curso, do trabalho ali, porque tem que atender uma ocorrência que aconteceu, tem que atender o conselho tutelar que apareceu na escola. Isso eu acho que não está correto também, né? Eu, felizmente, eu faço em casa, faço horário fechado, então é um acordo lá com a direção, faço 6 horas todos os dias, e daí cumpro esse horário em casa para poder fazer o curso, porque é um momento que é nosso, que nós precisamos desse momento para fazer uma coisa com qualidade e com calma, né? Então é uma angústia diária, é um desabafo também. Tá certo. Maria Sônia, pode falar? Eu só quero complementar. Agora, nós tivemos um curso essa semana, acho que foi terça, curso não, uma MIT, desculpa, e o pedagogo terá que cuidar do censo também, dos casos dos alunos que têm laudo, ir lá no SERI, preencher um monte de situações, e eu pergunto, que horas? Como que vamos fazer isso? De madrugada? Então, é um disparate assim, que está ocorrendo com a gente. Como já comentei, espero que melhore, porque, meu Deus do céu. Muito obrigada, é isso, tá? Obrigada. Sandra também levantou a mão. Então, aqui na questão que você coloca, né, se a gente se reconhece, realmente, e aqui no relato das colegas mostra muito bem esse reconhecimento
né, das nossas histórias cotidianas pedagógicas aí, né, os nossos entraves diante de situações que ocorrem na escola. Mas é importante ali quando você pergunta quais escolhas a pedagoga precisa fazer durante a manhã. Então, nós tivemos um encontro aí durante esses 5 primeiros, que hoje é o sexto, né? Nos 5 primeiros encontros, nós tivemos um deles que tratou da questão do que é importante, do que é urgente e do que é circunstancial. E quando lá, né, falava do que é importante, então é essa escolha que a gente precisa fazer. Né? O que é importante no sentido de que é o propósito, que é a nossa meta, que são os nossos objetivos. E aí, como que a gente lida ali com as questões que são circunstanciais, que não trazem benefício nenhum, mas que estão postas, que foi um caso ali da ausência do professor, né? E ali no relato falava que a pedagoga foi olhar a grade horária e viu que esse professor teria todas as aulas da manhã, ou seja, 5 horas aulas. Ela se encaminha para 1 hora aula, a primeira hora aula. Quem é que acompanhou os estudantes nas outras 4 no relato não diz. Será que foi o diretor? Né? Tá, e aí nesse sentido, que escolhas então precisa ser feita? Realmente, ela precisa olhar para aquilo que é importante. Só que neste momento, a escola está aberta para o atendimento ao estudante. Então, o estudante não pode ficar sem acompanhamento, sem atendimento. Então, aí entra a importância, já no início do relato, quando fala da agenda. E nós precisamos primar dentro das nossas escolas pelas reuniões de alinhamento com os diretores. Embora muitos diretores estejam fechados nas suas salas, né, em reuniões frequentes, em meets frequentes com chefia de núcleo, com não sei o quê, né, e que acabam ficando mais tempo dentro do gabinete em reunião do que propriamente né, nesse trabalho colaborativo, mas nós pedagogos precisamos fazer esse esforço ali numa dessas escolhas para que as reuniões de alinhamento de fato aconteçam dentro da escola, né, para que de fato seja trocado experiências, sejam trocadas informações e sejam priorizadas ali as questões do que é importante na escola. E na terceira questão que coloca ali, quais saberes, então, são mobilizados pela pedagoga no exercício do seu trabalho cotidiano, entra aí a questão de nós sabermos, de fato, qual é o nosso papel pedagógico dentro da escola, que não é fácil, como as colegas colocaram, e é bem isso o nosso cotidiano. Só que nós temos que tomar esse cuidado para que nós não sejamos engolidos, né, por aquelas coisas urgentes que não tem mais prazo, que está em cima do prazo, aquelas coisas que são circunstanciais que não nos levam a lugar nenhum, e de repente perdemos o foco sobre aquilo que é essencial, que é a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes, que é o acompanhamento da hora-atividade com o professor. Parece que tudo isso que eu estou falando parece balela ou sonho, mas é algo que nós, pedagogos, vamos precisar realmente, já deveríamos, né, ter caminhado para isso, mas hoje esse momento que você nos oportuniza aqui nesse slide, é realmente para a gente olhar para esse propósito e percebermos que nós temos que tomar as rédeas na escola e começar a mostrar dentro do nosso cotidiano qual é, de fato, o papel do pedagogo e como é que a gente vai desenvolver isso, mostrando que nós temos sim uma agenda pedagógica, que nós temos sim um desenvolvimento de trabalho que precisa ser realizado e que a gente não está ali para questões de urgências ou circunstanciais, porque alguém esqueceu o prazo, porque alguém deixou passar, ou porque algo, né, não está dentro do nosso roteiro. Nós precisamos encaminhar isso. E a partir do momento que nós começarmos a definir esse momento da reunião de alinhamento, cobrar da diretora. No encontro passado, você perguntava se nós tivéssemos acesso àqueles materiais do curso que os diretores fizeram. Teríamos que ter tido acesso. Quem não teve tem que cobrar do diretor para ter, porque é responsabilidade. Ele está lá num curso externo à escola, com recurso público, e ele precisa dar resposta para as nossas escolas. Ele precisa dar resposta disso para nós dentro do nosso cotidiano. Quem não teve isso tem que cobrar do seu diretor. E também nós temos ali que realmente primar por esse lado pedagógico. E hoje, estou aqui realmente bastante sedenta, para que a gente veja nesse encontro como é que nós vamos poder organizar melhor esse nosso momento do acompanhamento e hora-atividade e a observação de sala de aula. Desculpe ter me alongado. Imagina, falou muito bem. Bacana. Só quero parabenizar a Sandra pela fala, acho que a fala da maioria gostaria de ter, né, citado. Além da nossa demanda, estão atribuindo demandas para nós, que não é a nossa função. E isso a gente está deixando a nossa função do lado para atender essas funções que não são nossas. E que realmente é do pedagogo, está ficando, né, em segundo lugar. Então, isso nos prejudica muito no nosso trabalho,
nos desenvolver dentro do nosso setor pedagógico. É só isso. Obrigada. A Valquíria levantou a mão. Concordo com o que a colega colocou e acrescento assim que essa preocupação com o aluno, no caso ali da situação, né, não deve ser só nossa, que eu acho que já passou do período ali do Estado ter um olhar para essa questão da ausência do professor. Então, assim, o que poderia ser feito quando o professor falta? O diretor, ele poderia ter a possibilidade e a liberdade de ver um professor que estaria em hora atividade ou que estaria no dia sem vínculo, de fazer um contato com esse profissional e esse profissional vir atender essa turma, porque assim, nós não temos formação para atender esse aluno. Então, quem que tem a formação? São esses profissionais que têm a capacitação disciplinares, eles sim têm a formação. E colocar isso no final ali como um acréscimo de pagamento ali, alguma coisa, folha complementar, alguma coisa assim, porque a gente fica ali só apagando fogo, né? Na verdade, o aluno ele não é atendido de forma como deveria, a gente fica só fazendo de conta e não conseguimos fazer o nosso trabalho realmente efetivo. Então, é um faz de conta. Então, acho que já passou da hora do Estado ter esse olhar para essas ausências dos professores e dar essa liberdade para o diretor fazer essa folha complementar, porque o professor também que está de hora de atividade, ele não vai querer atender aquela turma se ele não tiver algo em troca, porque eu acho que também ele não tem essa responsabilidade, esse compromisso. Então, acho que o Estado deveria ter esse olhar também, e não deveria ser uma preocupação só da equipe pedagógica de atendimento aos alunos. É claro que é prioridade, os alunos são prioridade, mas não é a nossa responsabilidade. Só isso. Legal, bacana. A Miriam levantou a mão. Sim, prof. Eu talvez, né, eu pensei em trazer, né, para as colegas uma situação que eu estou vivendo esse ano aqui na escola, que a nossa escola esse ano passou a ser uma escola que tem os parceiros, né? Eu não sei se todos, né, conhecem o que é, mas é ter aquela que a gente fala terceirização, né? A gente tem uma empresa particular que trabalha junto com o diretor da nossa escola, né? Temos um diretor de escola particular que trabalha junto, e essa questão da falta de professores foi resolvida na nossa escola. Por quê? Porque tem os estagiários, não são professores formados, mas são estagiários, que quando há ausência dos professores, esses estagiários entram. Então, esse ano, essa questão de falta de professor foi resolvida, né, aqui na escola, com essa questão da escola parceira. São poucas escolas que têm essa questão. Então, eu vejo assim que, embora a gente deixou de ir para a sala de aula, continua uma demanda gigantesca, né? Então, o nosso problema ele não se limita apenas a estar em sala de aula atendendo, né? A gente tem outras situações. Trago uma situação que, por exemplo, mesmo com a escola parceira, não resolveu, é a questão dos nossos alunos quando eles têm, por exemplo, uma crise de ansiedade, quando eles têm uma situação emocional que nós não temos condição de fazer aquele atendimento, de fazer aquela escuta, aquela acolhida, porque realmente nós não temos a formação para isso, que seria de um profissional, né, psicólogo, enfim, e as escolas realmente não têm. Mas ainda assim eu vejo que tem muitas situações que nós acabamos fazendo, além de ir para a sala de aula, além de atender situações de aluno que não cabem a nós, e a gente realmente está fazendo o tempo todo somente apagando o incêndio, e um acompanhamento de hora de atividade a gente não dá conta de fazer, né, uma verificação, um acompanhamento, né, do BI, né, do sistema todo, a gente não consegue estar fazendo, porque realmente o tempo todo a gente só fica ali apagando incêndio, atendendo situações de urgência, que às vezes é urgência para nós, mas não é para o outro, ou às vezes é para o outro e não é para nós. Eu estou atendendo um professor, mas você precisa vir porque o aluno aconteceu tal coisa, e a gente tem que largar tudo para atender, ou você tem que vir porque estão te chamando para tal situação. Então, assim, por mais que tenha agenda, por mais que a gente entenda a nossa obrigação, tem sido muito complicado. Mesmo a gente, mesmo no caso, né, no meu caso, mesmo eu entendendo qual é a minha função como pedagoga, ainda assim, não estou sendo respeitada nesse sentido.
Uma demanda muito grande, né? Marli levantou a mão. Então, professora, completando a fala das colegas, ainda tem mais um porém em cima dessa demanda que nos sobrecarrega. Nós deixamos a nossa sala, nós deixamos os nossos afazeres para atender falta de professor. Quando o professor retorna para a escola, ninguém vai nos ajudar a fazer o nosso trabalho que ficou para trás. Então, a cobrança em cima do pedagogo está muito grande e nós não temos auxiliar. Como a colega falou da escola parceira, nem todas as escolas parceiras têm esses estagiários. Eu tenho meus netos que estudam numa escola parceira e eles muitas vezes ficam no pátio porque não tem um socorro também. Então, não são todas. Não dá para generalizar porque não são todas. E com relação à nossa carga horária, a gente ultrapassa. O professor, ele chega, ele bate o ponto, ele vai para a sala de aula, ele dá a aula dele e vai embora. Nós, pedagogos, temos que chegar antes e sair depois. Então, isso teria que ver também o nosso lado, enquanto pedagogo, enquanto funcionário público, enquanto nossos direitos. Porque quando eu assumi o concurso, não dizia que eu tinha que exercer todas essas funções. E eu estou fazendo uma função que está além do pedagogo. Então, isso está sobrecarregando e nós não estamos fazendo o nosso trabalho bem feito por falta de tempo hábil para a gente cumprir com as nossas obrigações. Por mais que tenha 2, 3 pedagogos, mas não dá conta, porque a escola é grande, o colégio é imenso, tem muitas coisas para ser atendida, sobrecarrega nós, uma cobrança com prazo muito curto, que tem muita coisa que já era para ter entregue ontem e a gente ficou sabendo hoje. Então, isso ocorre muito também. E está sobrecarregando nós, pedagogos, e a cobrança está muito grande e nós não temos assessoramento. Verdade. A Cristina levantou a mão. Só complementando essa fala, todas as falas dos colegas, eu estou quase me aposentando na função, e esse ano, assim, eu estou sentindo a carga muito pesada. E se as escolas não melhorarem no SAEB, não melhorar as metas, né, pode ter certeza que uma das culpadas será o setor pedagógico, um dos culpados, né. Então, assim, a gente tem recebido, e pelo que eu vi, é um geral, a gente tem recebido uma carga muito grande de pressão, ai, tem que cumprir, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. Recomposição da aprendizagem em português, matemática, pega esse cima, pega... As professoras já estão assim, calma, vamos lá, vamos com calma, tentando acalmar, porque se a gente colocar a mesma pressão nos professores que eles estão fazendo com a gente coisa não vai, né? Então, a gente tenta manter mais leve, mas uma das coisas, assim, que eu tenho certeza no final do ano, que se não melhorar essas metas, com tudo que está sendo organizado, enfim, que tudo, mais o professor para a escola, mais isso, e livros, e mais livros, e apostilas, e mais apostilas de recomposição, disso, daquilo, com todo esse investimento que está sendo feito, se o IDEB não melhorar, se não avançar exatamente o que eles querem, a meta, dita meta, o setor pedagógico é um dos que serão crucificados, eu vou dizer até. Na verdade, já recai muita coisa, né, do setor pedagógico, né, quando não funciona, quando não, né, por isso que o nosso trabalho, ele tem que ser todo baseado em registros, né, senão que nós orientamos os professores, né, aí os professores têm que assinar, né, uma ata de orientação conosco, que receberam orientação no dia em que receberam. Então, a gente tem que registrar tudo, né? Senão recai depois sobre o pedagógico. A gente tem que provar constantemente o nosso trabalho. Não basta correria, todo mundo olhando para cá e para lá, vendo a gente para lá e para cá. Tem que provar com assinatura, eu me sinto assim, quando eu pergunto, você está indo com o professor? Sim, conversa e tal. Cadê o seu registro? Nossa, eu me sinto assim, nossa, gente, o que eu falo não é suficiente.
não serve como base aquela história do fio do bigode. Não, eu tenho que mostrar, tenho que abrir lá minhas atas, eu tenho que abrir minha apostila, eu tenho que abrir meu caderno, mostrar e falar. E se o professor não assinar, um dia eu esqueci de pedir para o professor, a gente conversou, esse aqui está sem assinatura por quê? Porque a gente conversou coisas mais importantes do que uma assinatura, mas a minha palavra não basta. Então, eu fico, assim, extremamente indignada, extremamente chateada, para não dizer coisa pior, quando vem, cadê? Falei, poxa, eu estou de segunda a sexta na escola, como assim, cadê meu trabalho? Difícil. E o registro toma muito tempo, né? Quando a gente tem que parar e fazer os registros, nossa, é algo que toma muito tempo. Mesmo que seja um registro que a gente tem digitável, né? Que a gente use lá o recurso do Drive para digitar. É um momento que você tem que parar, que você tem que digitar da mesma forma, ou escrito, ou que você digite, você tem que parar para fazer o registro da mesma forma, né? A Silvia levantou a mão. Bom dia, concordo com todos os professores, com todas as pedagogas que expuseram essas ideias aí. E assim, ó, só para... Quando a gente viu o texto que a professora leu ali, para mim, é um texto até calmo, apesar de ser cheio. Mas, por exemplo, ontem, eu fiz escuta especializada de 8 alunos, um por um. Para vocês, escuta especializada deve ser uma coisa mais que vocês conhecem. Para mim é uma coisa nova, foi a primeira vez que eu fiz. Então, assim, claro que demora. Claro que você precisa criar o vínculo com o aluno, fazer tudo isso. Então, assim, 8 alunos. Aí depois eu tinha que transcrever todas as escutas. A outra pedagoga teve que suprir 2 professores que estavam faltando. E no final da tarde estava um zum, que as pedagogas não estavam na escola, porque a sala das pedagogas estava vazia. Ou seja, eu estava numa sala sozinha fazendo as escutas e a outra pedagoga estava em sala, aplicando até prova. Então, assim, realmente, tudo que as colegas falaram é realmente muito injusto, porque a gente está sempre trabalhando. E mesmo que elas falam assim, eu vejo, muitas vezes eu já vi reclamando que o pedagogo só fica na frente do computador. Mas olha a demanda de projetos, de cuidados, de verificações, tudo online que nós temos que fazer. E é na frente do computador. E estamos sempre, aquilo que eu já falei outro dia, a gente age como bombeiro. Porque se você for fazer o trabalho pedagógico mesmo, tanto com os alunos quanto com os professores, a gente não faz. A gente faz outras funções e acaba deixando aquilo que seria, talvez, uma melhoria para a educação, porque a gente conseguiria resolver vários problemas que aparecem na prevenção desses problemas. Só que a gente não consegue prevenir porque a gente está sempre apagando os incêndios. Então, a gente até faz planejamento de atividades do dia. Hoje eu vou fazer isso, isso e aquilo. Não faz nada daquilo que se planejou. Porque, ontem ainda uma criança quebrou o braço na educação física. Então, assim, você para aquilo e vai atender tudo isso. E a pedagoga não faz nada, né? Só fica na frente do computador. Gente, então, assim, e aqui, né, até vou fazer o fechamento com vocês agora desse assunto, né, as escolhas, né, que a gente precisa fazer e quanto tempo na nossa rotina a gente distribui para realizar o acompanhamento pedagógico dos nossos professores, que, né, a gente é cobrado, né, inclusive para estabelecer um cronograma, né, para ter essa organização que é acompanhada pela direção e pela tutoria, né, que faz o acompanhamento das escolas, um cronograma, né, de acompanhamento de hora-atividade, um cronograma de observação de sala de aula. Nós fazemos esse cronograma, combinamos previamente com os professores, só que muitas vezes, né, nós não conseguimos, né, cumprir com esse cronograma devido a algumas questões, né, que acabam surgindo e acaba furando com esse cronograma. E nós vamos pensar, né, que nós não temos um professor para cumprir com o cronograma, nós temos vários professores, né, para estar desenvolvendo esse trabalho de assessoramento de hora-atividade, de observação de sala de aula, e esse cronograma, ele acaba sendo adaptado, flexível, mas, de repente, naquele momento que o professor se preparou para nos receber, para fazer um assessoramento de hora-atividade ou para nos receber na sala de aula dele, que ele se preparou para isso, né? Que ele fez uma aula, de repente, lá, bacana, que combinou com a gente uma frente, né, de observação de sala de aula,
de acordo com o assessoramento de hora-atividade que nós tivemos com o professor, né? Combinamos uma frente aqui com ele, que iríamos observar na aula dele. Então, o professor se preparou para isso naquele cronograma, e de repente acontece algo em que a gente não consegue, né, cumprir com o cronograma. Não que foi culpa nossa ou culpa de alguém, ações, né, dificuldades, problemas que aconteceram em que não nos permitiram, né, a estar ali acompanhando e observando aquela aula naquele momento. Aí a gente vai lá, né, conversa com o professor, explica, olha, professor, né, infelizmente não deu, mas o professor se preparou para aquele momento, né? Aí a gente adapta e flexibiliza o cronograma e tenta combinar uma outra data. E aí o professor fala, pois é, mas nessa data não vai dar porque eu vou estar aplicando uma avaliação formativa trimestral. Então não vai ter uma frente ali para você observar, porque é uma avaliação formativa trimestral. A gente está fechando trimestre, por exemplo. Então não vai ter uma interatividade, não vai ter, né, algo ali diferente, né, que você possa estar. É uma avaliação formativa trimestral, né? Ponto. Então, ali já quebra todo o processo, e aí você tem outros professores para observar, né? Então, aqui no assessoramento da hora-atividade, quando a gente combina, né, com o professor, que a gente estabelece esse cronograma, a gente já fornece aqui o suporte, já fornece as orientações aos professores por meio de questionamentos propositivos, que é a pauta do assessoramento de hora-atividade, que é um documento que eu vou fornecer para vocês aqui daqui a pouco, né, que vai auxiliar aqui nesse assessoramento da hora-atividade, tá? Que vai fazer ali algumas orientações de como o professor pode pensar, planejar e conduzir as aulas, né? Para que sejam levadas em conta algumas frentes de observação de sala de aula, tá? Posteriormente, né, acompanhar essas interações, né, dentro desses ambientes de aprendizagem, né, nós temos posteriormente o feedback formativo, que é oferecer os insights, as sugestões para melhoria, né, dentro do contexto em que nós temos como formação. O professor, ele é o detentor, né, do conhecimento específico, da especificidade da disciplina dele, de português, de matemática, de ciências, de história, de geografia, né? Nós, como pedagogos, nós também somos docentes. Nós não temos, claro que se nós, né, alguém de nós tiver uma outra, né, habilitação, né, uma licenciatura em matemática, em português, vai deter esse conhecimento também, vai ajudar também o professor desses conhecimentos específicos. Mas à medida em que nós temos uma formação pedagógica, não temos uma outra habilitação específica, temos só a nossa formação em pedagogia, nós também somos docentes, né? Só que nós não somos detentores do conhecimento da especificidade daquela disciplina, daquela unidade curricular que o professor detém aquele conhecimento específico, né, daquele componente curricular. Mas nós também somos docentes na medida em que desenvolvemos algumas atividades junto com os professores, com o propósito claro de favorecer o processo ensino-aprendizado, né, de promover a aprendizagem dentro do espaço escolar, com uma ação educativa, formativa, junto com os professores, que ocorre por meio dos acompanhamentos pedagógicos que a gente realiza. E ao realizar o acompanhamento pedagógico dos professores, nós planejamos, orientamos, acompanhamos com o objetivo da efetivação do processo do ensino-aprendizado. Isso exige uma mobilização de série de saberes. Então, nós, na nossa formação pedagógica, nós somos detentores, né, de uma formação de estratégias teórico-metodológicas, nós temos um aprofundamento, né, teórico em cima de estudos, né, com relação a formas, né, em que o aluno, estratégias em que o aluno possa aprender,
né, formas com que o aluno possa aprender, estratégias de ensino, metodologias, né, diferenciadas. Então, nesse sentido, nós podemos auxiliar o professor a desenvolver as atividades dele para aprimorar, né, o processo ensino-aprendizado. Os professores, por sua vez, recorrem a uma pluralidade de saberes no exercício de sua profissão. Entretanto, a necessidade desses saberes se modificam com o passar do tempo. Aí nós refletimos, né? Quais necessidades de saberes pedagógicos tínhamos alguns anos atrás e essas necessidades se modificaram nos últimos tempos? Com certeza, né? Vivemos um cenário pós-pandemia que, nesse contexto, se fez urgente a recomposição das aprendizagens dos estudantes. Isso nos leva a concluir que lecionar as aulas da mesma forma que fazíamos há 10 anos atrás já não responde às necessidades dos estudantes de hoje. A formação que a sociedade esperava dos indivíduos que frequentavam a escola há 10 anos atrás não é a mesma formação que a sociedade espera hoje. Então, nós tivemos uma formação há 10 anos atrás, a qual nós desenvolvemos as nossas habilidades que nós detemos hoje, né? Só que hoje, devido a N fatores, né, nós temos aí diversas ferramentas que possibilitam o aprofundamento, né, do processo ensino-aprendizado, ferramentas digitais, por exemplo, né, e que facilitam esse processo. Claro que nós precisamos de uma reciclagem para aprender a lidar com essas ferramentas, porque nós não nos constituímos nesse meio. E aí, para conseguir manusear essas ferramentas, para auxiliar o aluno no processo ensino-aprendizado dentro, por exemplo, das ferramentas digitais, nós percebemos a necessidade de uma reciclagem para aprender a lidar com a ferramenta para poder repassar isso para os estudantes, né? E a forma como isso é passado hoje não é a mesma maneira como foi passado há 10 anos atrás, porque as coisas, as situações, as metodologias, as formas como tudo isso, né, é aplicado, mudou, né? Tudo ficou diferente. Então, nós tivemos aí as adaptações, né? Tudo mudou. Mudando aqui para o próximo slide. Então, com o assessoramento da hora-atividade, né? Nos momentos do assessoramento da hora-atividade, o professor deve, né? O pedagogo deve argumentar com o professor sobre a necessidade de variar as estratégias de ensino, que é algo que já acontece, o professor já percebe essa necessidade de variar essas estratégias, né? Instigar os professores a inovarem suas práticas para dar aula cada vez melhores, né? Isso já é, assim, algo perceptível, né? Nós já é algo, assim, que dá para perceber, né? A questão dessas metodologias, né, que são diferenciadas e que permitem, né, que as aulas sejam cada vez mais motivadoras, que engajem os alunos. As próprias aulas do LRCO, né, que o professor pode estar utilizando lá, já são aulas com estratégias metodológicas diferenciadas, né? Propor mudanças de organização dos espaços de sala de aula. Então, mesmo que o professor não vá utilizar os recursos digitais, até porque não tem como ficar utilizando os recursos digitais toda a aula, né? Toda a aula ficar utilizando recursos digitais. Mas quando ele vai utilizar o espaço de sala de aula, utilizar uma estratégia diferenciada no interior da sala de aula, né? Uma organização espacial diferenciada, por exemplo. Planejar e orientar como implementar na prática de sala de aula. Para isso, é importante organizarmos uma pauta de assessoramento de hora-atividade antecipadamente, uma pauta formativa, estruturada e intencional.
Para planejar as aulas de modo colaborativo, é importante organizarmos previamente uma pauta formativa. Existe diferença entre pauta formativa e checklist, né? Um checklist, gente, é quando nós temos lá um documento com tópicos que vão auxiliar, né, na distribuição ali de questões que nós queremos discutir com o professor, apenas tópicos. Já na pauta formativa, nós temos como recurso a utilização de questionamentos propositivos que nos ajudam na condução das discussões sobre as intencionalidades das aulas e estratégias de ensinos que serão utilizadas. Aqui, gente, eu tenho o material aqui que eu vou postar para vocês no chat daqui a pouquinho. Essa aqui é a pauta, tá, formativa para assessorar os professores na hora atividade, tá? Que são os questionamentos propositivos. Aqui em cima estão as 5 principais frentes de observação de sala de aula: participação e interação dos estudantes, gestão do tempo, formas de comunicação, metodologia, estratégia e recurso utilizado, clima de sala de aula. 5 principais frentes de observação de sala de aula. E aqui embaixo estão os questionamentos propositivos, tá? Então, essa aqui é a pauta formativa de assessoramento de hora-atividade. Cadê aqui? Continuando. Que vocês vão estar utilizando, tá bom? E nós temos também, gente, eu só não vou passar esse vídeo porque não vai dar tempo, tá? É um vídeo de 12 minutos. Mas está aqui no slide, tá? Vocês acessando o material lá no Classroom. É um vídeo que vocês clicam aqui em cima, ele abre. É um vídeo que ele traz como um recurso o planejamento das aulas da plataforma Khan, tá? Que vocês podem estar disponibilizando para os professores. Então, esse aqui é um tutorial que ele vai mostrar para vocês o recurso da parte de planejamento das aulas da plataforma Khan. Fizemos a exploração, né, da plataforma Khan, de todas aquelas unidades lá que vocês já viram, né? O Prepara-se em português, matemática, mas tem física, tem química, tem todas aquelas unidades lá, tem o PMA, tem tudo. E tem a parte de planejamento das aulas da plataforma Khan. E esse vídeo aqui é um tutorial para saber como acessar essa parte de planejamento, tá? É um vídeo de 12 minutinhos, vocês podem passar para os professores e podem verificar também depois. Momento de orientar o professor, o momento de orientar os professores na hora atividade e planejarem as aulas que realizem a recomposição das aprendizagens dos estudantes é um momento, gente, é o pontapé inicial para desencadear todos os outros momentos, tá? Todos os outros momentos, eles vão se dar a partir do assessoramento da hora atividade, tá? E aqui nós vamos trabalhar com relato de implementação nos slides 10 e 11, que eu vou abrir para vocês, para nós estarmos aqui fazendo a orientação, tá? Então, quando vocês abrem o relato de implementação de vocês, gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção, tá? Tanto na atividade 1 quanto na atividade 2, são as rúbricas de avaliação, tá? Prestem atenção se vocês colocaram, por exemplo, lá, ele está pedindo as evidências, tá? Eu vi que teve colegas ali que falaram, mas ele não está anexando foto, eu não estou conseguindo anexar foto. Gente, se não tiver foto, é assim, faz parte da avaliação de vocês. Se não tiver foto, aquela rúbrica referente às evidências vai ficar faltando aquela pontuação, tá? Então, verifiquem todas as rúbricas de avaliação, se vocês conseguiram contemplar, se tem evidências, que é uma foto, um vídeo, aí fica a critério de vocês, o que vocês vão conseguir anexar
como evidência, tá? Aí vocês têm que manusear o equipamento para conseguir anexar alguma coisa lá. Aí vai, eu não consigo ali, eu sei anexar, enfim, faço ali Ctrl C, Ctrl V, quando eu vou anexar alguma coisa no documento, ele faz, eu consigo anexar no computador aqui nos slides, ele anexa. Então, eu vou pedir uma atenção de vocês que verifiquem as duas atividades, elas têm lá a orientação das rúbricas, então prestem atenção se ele vai contemplar, se está sendo contemplado todas as rúbricas ali, para vocês não terem desconto de nota. E aqui, ó, aqui vocês têm orientação, ó, para entrega do relato, retire esse slide. Então, depois que tiver ok o relato de vocês, vocês vão vir aqui nesse slide e dar um delete, porque esse slide aqui não vai precisar constar, ó. Esse aqui também, aqui tem uma orientação, para entrega, retire esse slide. Vocês podem vir aqui e dar um delete nesse slide. Aqui, ó, as dimensões, tá? São também aqui as rúbricas. A atividade número 1, vocês não vão precisar apresentar. A atividade número 1, vocês vão precisar preencher e entregar. A atividade número 2, que é essa daqui, vocês vão precisar preencher, entregar e apresentar. Apresentação e síntese do relato vale 2,5 pontos, tá? Está aqui na rúbrica também. Esse slide também, ó, para entrega do relato, retire esse slide. Depois vem aqui, dá um delete nesse slide. Tem tudo escrito aqui, o que vocês têm que retirar, o que vocês têm que deixar. Formatação, está escrito aqui, ó, vocês utilizam o formato que está descrito aqui, tá? E aqui, né, mais algumas orientações, beleza? E aqui começa, tá? Então, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, nome do formador, nome da escola. Aqui vocês vão indicar, gente, qual série que vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar ou com 3º ou com 9º ano, tá? Uma série indicada, uma só, ou 3º ou 9º ano. No quadro de baixo, vocês vão trabalhar com uma disciplina. Não coloquem 2, porque vai dar muito trabalho. Então, escolho. De preferência, como tem SAEB na escola, se vocês têm SAEB na escola, vocês vão trabalhar ou com a RA de língua portuguesa ou com a RA de matemática, tá? Se a escola não tem SAEB, preferencialmente vocês vão trabalhar ou com português ou com matemática, caso a escola não tenha SAEB, tá? Trabalhar ou com português ou com matemática. Ou uma ou outra, tá? Não escolham 2, não indico, porque senão depois o desdobramento aqui vai dar muito trabalho. Esse outro slide, gente, níveis de proficiência da escola no último SAEB. Isso aqui vocês vão pegar da atividade 1, que vocês já preencheram lá na atividade 1. É o nível, ele está perguntando dos níveis aqui de proficiência da escola do último SAEB. Habilidades correspondentes ao nível de proficiência da escola do último SAEB. Também está lá na atividade 1. Vocês vão copiar de lá e vão colar aqui, que são as habilidades que vocês consultaram no site do INEP, tá? Fechou. Objetivos a serem atingidos pela escola. Quais são os objetivos? Melhorar os níveis de proficiência da escola, contemplando, né, as habilidades, promovendo a recomposição das aprendizagens. Ponto. É isso. Esse é o objetivo que vocês têm para ser atingido pela escola. Mesmo que a escola de vocês não tenha SAEB, desenvolver as habilidades, né, promovendo a recomposição das aprendizagens dos estudantes, né, diminuindo as lacunas da defasagem das aprendizagens. Ponto. É isso. Esse é o objetivo que vocês querem atingir aqui, tá? Então, essa é a preliminar.
Agora que nós vamos chegar aqui. Agora nós vamos trabalhar com o assessoramento da hora atividade. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, vai parecer bastante coisa, mas não é, porque daí eu vou explicar de forma mais minuciosa, tá? Então, espaço de escuta ativa, objetivo do assessoramento. Aqui a gente vai repetir um pouco do que a gente já escreveu lá na parte de cima, tá? Descreva como você apresentará ao professor o objetivo desse acompanhamento a partir da sua análise de contexto e estudo prévio, nível de proficiência da escola. Então, aqui, vocês já sabem qual que é o nível de proficiência da escola. Vocês vão apresentar para o professor isso daqui. Então, aqui vocês vão descrever o seguinte. De acordo com o site do INEP, a escola está, né, situada no nível de proficiência, porque aqui vocês já escolheram, né, ou nono ou terceiro ano, então vocês estão se baseando pela escolha que vocês fizeram aqui, né, em cima já. Então, se vocês escolheram o nono ano, vocês estão trabalhando com o nono ano. Então, são os dados aqui, gente, referente ao nono ano, e vamos supor que nós estamos trabalhando aqui com a RA de matemática. Então, nono ano, RA de matemática. Então, nós estamos nesse embasamento. Então, aqui, de acordo com os estudos preliminares, né, identificados no site do INEP, a escola, né, o nono ano do ensino fundamental, na RA de matemática, está com o nível de proficiência identificado no número 2, né? E o objetivo é que a escola avance para o nível 3, melhorando, né, as habilidades e o nível de proficiência dos estudantes. Ponto. Daí, aqui, o que vai acontecer? O professor, como é um espaço de escuta ativa, o professor, ele vai falar para vocês quais são as necessidades específicas da turma, tá? Então, a turma é um nono ano, que eu estou dando exemplo aqui para vocês. Então, o nono ano, ele está ali situado no nível 2. No nível 2, nós temos várias habilidades do nível 2. Só que o professor, como ele já fez um diagnóstico, já trabalhou com a turma, nós já estamos indo para o mês de abril, o professor, ele vai relatar aqui para vocês 2 a 3 habilidades que a turma possui maior dificuldade, porque aqui são especificidades e necessidades da turma. Então, aqui, ó, nível de proficiência da escola e necessidades específicas da turma. Então, nível de proficiência da escola foi o estudo preliminar que vocês já apresentaram e falaram para o professor, que a escola, né, o nono ano já está ali situado, né, de acordo com a análise do site do INEP, no ano 2023, situado no nível 2, né, e com relação às necessidades específicas da turma, né, de acordo com o professor da RA de matemática, o professor relata que a turma possui maior defasagem nas habilidades tal, tal e tal. Aqui o professor vai citar de 2 a 3 habilidades e vocês vão descrever aqui, tá? E aí, porque é um espaço de escuta ativa. Então, como a escola foi identificada no nível 2, né? Mas a turma, ela tem uma especificidade. E é isso que o professor vai relatar para vocês aqui. Umas 3 habilidades e a recomposição da aprendizagem, ela vai ser trabalhada em cima dessas 3 habilidades, que são habilidades que a turma tem maior defasagem. E aí a recomposição da aprendizagem, de fato,
vai acontecer em cima dessas 3 habilidades, que o professor vai relacionar para vocês aqui, nesse espaço de escuta ativa, que é o objetivo do assessoramento, trabalhar em cima dessas 3 habilidades específicas, para que, de fato, a recomposição da aprendizagem aconteça. Ponto. É isso. Aqui, gente, nesse outro espaço, momento de formação entre pares. Aqui, o que vai acontecer? Relacione as habilidades referentes ao nível de proficiência da escola no último SAEB, com os descritores da matriz de proficiência. Apresente ao professor as aulas indicadas no RCO, selecione aulas que dialoguem com o descritor, habilidades selecionadas, discuta a aula com o professor. Então, aqui, o que vai acontecer? Aqui vocês vão poder utilizar o material que eu vou colocar para vocês aqui no chat, que é a pauta do assessoramento de hora-atividade, que são os questionamentos propositivos que vão auxiliar ali nessa conduta. Deixa eu abrir aqui, cadê o meu relato? Nessa conduta da intencionalidade de cada momento da aula, tá? Que o professor vai desenvolver. Ele vai ter que trabalhar essas 3 habilidades que ele falou que a turma tem maior dificuldade, tá? Essas 3 habilidades, gente, está nesse documento aqui que eu vou pôr para vocês também no chat. É uma sugestão apenas, tá? Não que vocês tenham que fazer dessa forma. Esse documento aqui é um documento que nós já trabalhamos aqui em momentos anteriores, tá? Em reuniões anteriores. Esse documento que eu vou abrir para vocês é aquele documento que nós já trabalhamos aqui, de onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Isso aqui também pode ser utilizado no assessoramento de hora-atividade, tá? Então, se nós estamos trabalhando aqui com o 9º ano, né? 9º ano, RA de matemática. Onde estamos? O professor aqui já colocou para vocês, na escutativa anterior, 3 habilidades que os estudantes têm maior dificuldade. E aqui vocês, né, já colocaram, aqui o professor vai escrever para vocês aqui as 3 habilidades que a turma do 9º ano tem maior dificuldade. Umas 3, de 2 a 3 habilidades que eles têm maior dificuldade. Correspondente a qual nível? Tá, correspondente ao nível 2 do nível de proficiência da escala da matriz do SAEB. Onde queremos chegar? O professor quer chegar no nível 3. Quais habilidades que podem ser trabalhadas na recomposição da aprendizagem? Todas as habilidades no nível 3, de repente não vai conseguir todas, né? Porque quantas aulas vai levar para isso, né? Então tem que, né, ter um cronograma, então ele não vai conseguir todas aquelas habilidades que vai estar aqui, ó, nesse material de consulta aqui, ó, que vocês podem utilizar com o professor. Aqui ele pode destacar que seja bem trabalhado também de 2 a 3 habilidades que ele descreva aqui para vocês, que ele consiga recompor a aprendizagem. De 2 a 3 habilidades que a turma tem maior defasagem, para onde queremos chegar? Também de 2 a 3 habilidades do próximo nível, que ele consiga trabalhar na recomposição da aprendizagem, que ele diminua a lacuna, né, da dificuldade. E aqui, gente, só um pouquinho, Valquíria. E aqui, gente, naquela parte, o professor vai indicar quais são os descritores relacionados a essas habilidades. Os descritores estão aqui nesse documento, caso o professor, né, não consiga, não saiba onde identificar, e o professor vai escrever aqui para vocês quais são os descritores. Indique quais são os conteúdos que são pré-requisitos que conversem, né, com essas habilidades. São os conteúdos que estão no LRCO. Então, o professor vai colocar aqui quais são os conteúdos que conversam, né, com essas habilidades. O professor vai indicar aqui para vocês quais são esses conteúdos que conversam com essas habilidades, que conversam com os descritores, que estão relacionados a essas habilidades que podem auxiliar na recomposição das aprendizagens, tá?
Pode falar, Valquíria. Se eu preenchi o documento 1, atividade 1, para o 9º ano, obrigatoriamente eu tenho que fazer o segundo da implementação também com o 9º, ou eu posso fazer diferente os dois? Pode fazer diferente. Se você fez a atividade 1, por exemplo, com uma turma, a tua implementação você pode escolher outra turma, tá? Não precisa fazer obrigatoriamente com a mesma, tá? Porque a atividade 1 é mais coleta de dados e algumas ações que você pode movimentar. E a atividade 2, que é a implementação, você pode direcionar com uma outra turma, tá? Que você vai estar trabalhando mais com o professor ali das RAs, tá bom? E esse documento, gente, que eu postei para vocês estarem trabalhando aqui, ó, com essas habilidades referentes ao nível, descritores, é um documento como sugestão, tá? Quem quiser fazer diferente para fazer essa parte aqui, pode ficar à vontade. É uma sugestão para ajudar vocês, tá? Utilize questionamentos propositivos que façam o professor refletir sobre cada sessão da aula. Aqui vai entrar esse material também que eu postei para vocês no chat, tá? Os questionamentos propositivos, gente. O professor vai ter que relatar para vocês aqui quanto tempo vai levar, por exemplo, para ele fazer esse processo de recomposição. 15 dias, um mês, para ele trabalhar, por exemplo, essas 3 habilidades que os alunos têm maior dificuldade e avançar para o próximo nível e recompor pelo menos umas 3 habilidades, um mês. Então, ele tem que ter um cronograma, ele vai ter que apresentar para vocês aqui, ele vai ter que falar, né? E aí vocês vão utilizar o questionamento propositivo ali para que ele possa refletir sobre cada momento da sessão da aula, né? Justamente também com relação ao tempo, porque de repente uma aula vai ser pouco para isso, 2 aulas também vai ser pouco para isso. Então, de repente, uns 15 dias, né? De 15 dias a um mês, para ele conseguir fazer essa desenvoltura, né? Dentro desses questionamentos propositivos também, vocês vão instigar o professor a discutir sobre as diferentes metodologias, estratégias possíveis a serem aplicadas na aula, de acordo com os diferentes níveis de proficiência que se pretende atingir. Discutir com o professor sobre a customização e implementação da metodologia e estratégia sugerida na aula e a técnica de gestão de sala de aula. Então, nesse espaço também, com os questionamentos propositivos, além do cronograma, o tempo, né, que ele vai levar, de repente, para desenvolver, para trabalhar essa recomposição, né, com essas habilidades indicadas, as estratégias metodológicas que ele vai utilizar, né? Se ele vai utilizar recursos digitais, se ele vai utilizar alguma metodologia ativa, se ele vai utilizar alguma avaliação diagnóstica, né? Ferramentas digitais. Então, isso tudo, né, de acordo com os questionamentos propositivos, que é a pauta do assessoramento de hora-atividade de vocês, ele vai, né, vocês vão conduzindo ali, e ele vai relatar para vocês essas estratégias metodológicas, né, que ele vai utilizar, e vocês vão estar descrevendo nessa parte aqui também, tá? Gente, essa parte aqui do slide do assessoramento é a parte que ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. É a parte que vocês vão estar precisando do professor mesmo para estar desenvolvendo, tá? Porque vai precisar saber das habilidades, né? Já aqui na parte de cima, as habilidades que a turma tem maior dificuldade. E aqui, para qual nível, qual a intencionalidade, né, da aula, quais habilidades pretende se desenvolver, como vai trabalhar, quais são os descritores e quais conteúdos do LRCO que podem estar relacionados com essa aula da RA de matemática com o 9º ano. E as estratégias metodológicas que vão estar descritas aqui. Isso tudo é o professor que vai estar relatando para vocês, tá? De acordo com aquele documento norteador
que eu postei para vocês no chat, que vai ajudar nessa condução de uma maneira bem simplificada e também de acordo com os questionamentos propositivos, que foi aquele documento que eu coloquei para vocês, tá? Josefa levantou a mão? Sim, Fernanda. Desse documento, você poderia postar o link ali no Classroom? Posto sim. Eu coloco os dois daí, tá? Então, ok. Era isso. Obrigada. De nada, pode deixar. Beleza, gente. Então, a parte o slide 10, essa etapa do assessoramento aqui, beleza, né? Fechou. Vamos para o slide 11. Aqui, gente, vai ser bem tranquilo. Agora aqui é só fechamento. Fortalecimento da praxis do pedagogo. Vamos lá. Momento de enriquecer o assessoramento por meio de proposições, sugestões com foco na recomposição das aprendizagens, utilizando conceitos estudados no encontro. Então, o que vocês vão fazer aqui? Apresente ao professor a possibilidade de trabalhar com recursos educacionais para potencializar a recomposição das aprendizagens a partir do nível de proficiência que se pretende atingir. Então, aqui, gente, vocês podem sugerir ao professor uma possibilidade de um recurso educacional digital. Vou citar um exemplo que a gente trabalhou aqui. A plataforma Khan Academy, tá? Um exemplo. Vocês podem utilizar aqui como exemplo? Podem utilizar um outro exemplo que vocês queiram? Podem também, tá? Aí eu utilizei aqui o exemplo da plataforma Khan Academy, porque foi a plataforma que nós vivenciamos, tá? Que nós utilizamos aqui na nossa vivência. Mas se vocês quiserem citar outra plataforma, esqueci de mudar a tela. Maria Sônia levantou a mão. É isso mesmo que eu ia falar, professora. A tela para mim não está aparecendo. Isso. Quem que levantou a mão também? Fui eu, prof, mas ela também da tela. Isso. Tô tão empolgada aqui, desculpa, gente. Voltando, vou retomar. Aqui, ó. Então, aqui a parte 10 fechou, tá? Que foi essa parte aqui, tá? Do assessoramento, como eu falei para vocês. Essa parte aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Aqui, essa parte que eu falei, discutir sobre diferentes metodologias, estratégias possíveis a serem aplicadas na aula, tá? Que o professor vai falar para vocês o que ele vai implementar, como que ele vai desenvolver a aula dele, se ele vai utilizar recurso, estratégias metodológicas, é essa parte aqui que ele vai relatar para vocês como que ele vai desenvolver isso, tá? Bem tranquilo. E aqui, essa parte é o fechamento, que é o fortalecimento da praxis, tá? Momento de enriquecer o assessoramento por meio de proposições, sugestões, com foco das aprendizagens, utilizando os conceitos estudados nos encontros. Apresente ao professor a possibilidade de trabalhar com os recursos educacionais digitais para potencializar a recomposição das aprendizagens a partir do nível de proficiência que se pretende atingir. Que nem eu falei, aqui uma sugestão interessante é a plataforma Khan Academy, né? Que a gente já explorou. Vocês podem citar alguma outra que de repente vocês queiram, né? E vocês têm conhecimento? Podem citar aqui como sugestão, né? Para o professor, fica aberto para vocês, tranquilo. Estou falando da plataforma Khan porque nós vivenciamos aqui, exploramos, e ela serve como uma ferramenta diagnóstica muito boa para também identificar o nível ali de acordo com a habilidade dos estudantes, tá? Descreva quais proposições e possibilidades de trabalho interdisciplinar se houver. Então, se tiver alguma forma de trabalho interdisciplinar com alguma outra disciplina, história, geografia, português, né, que esteja sendo desenvolvida, que o professor relate para vocês, se houver. Se não tiver, não precisa colocar.
Proponha possibilidades de adequação com programas que a escola oferta, se houver. Geralmente temos, né, aluno monitor, né, o aluno monitor, quando ele auxilia, né, principalmente no laboratório de informática, com os recursos digitais, né, que é um auxílio muito assertivo e significativo, né, pode ser contemplado aqui. Sala de recursos, né, muitas vezes a gente tem, né, o aluno que precisa de um atendimento educacional especializado e ele está muitas vezes no nono ou no terceiro ano, então a sala de recursos, né, lembrando que as turmas elas já não são homogêneas, e se nós temos alguma situação, né, de um aluno que precisa de um atendimento educacional especializado, a sala de recursos ela vem dar esse suporte. O PMA, né, se tiver alunos ali que estão no nono ou no terceiro ano, né, que de repente estão convocados para o PMA, também vocês podem estar citando aqui. E aqui, gente, de 2 a 3 linhas, vocês podem contextualizar com conceitos estudados nos nossos encontros. Por exemplo, nós tivemos fundamentações teóricas aqui hoje que nós estudamos. Na parte, por exemplo, que o pedagogo também exerce, né, também é um docente, quando exerce ali práticas junto com os professores relacionadas às metodologias, introdução de estratégias junto aos professores que auxiliem, né, no processo ensino-aprendizagem dos estudantes. Teve um encontro anterior que eu passei até um vídeo para vocês lá, e tem o conceito, né, de como o nosso cérebro aprende. Então, aqui vocês vão pegar alguma parte, algum conceito que nós estudamos de algum encontro anterior e vão colocar aqui umas 3 linhas, né, para contextualizar algo que nós estudamos, né, alguma teoria que nós estudamos anteriormente, tá? Bem tranquilo aqui, umas 3 linhas no máximo, não precisa ser nada muito extenso, tá bom? E aqui, gente, estratégias de acompanhamento, aqui vocês vão só fazer a finalização. Combine a observação de sala de aula com o professor. Aqui vocês já vão deixar previamente combinado, né? Combine com o professor a partir do que foi discutido no assessoramento da hora-atividade, a frente que será observada. Descreva a frente que será observada e demais combinados realizados junto com o professor em relação à aula selecionada, se houver. Então, aqui, ó, vocês já têm as 5 principais frentes de observação de sala de aula, que no momento do assessoramento da hora-atividade, vocês já podem deixar ticado com o professor, né? Qual frente, professor, que seria interessante eu estar observando, que é a próxima etapa da implementação. Participação e interação dos estudantes, gestão do tempo, formas de comunicação, metodologia, estratégia e recursos utilizados ou clima de sala de aula. Aí o professor vai falar para vocês, seria interessante metodologia, estratégia e recursos utilizados. Gostaria, né? Combina com o professor. Essa frente. Aí vocês vêm aqui no relato de implementação e já deixa indicada aqui, já deixa escrita essa frente, que já vai ser a frente de observação de sala de aula, que vocês vão deixar registrado. Ponto. Acabou o assessoramento de hora-atividade. E esse slide vai ficar para a nossa próxima reunião, que daí vai ser a frente de observação de sala de aula, vamos trabalhar o critério e os níveis que são as rúbricas. Mas isso aqui vai ficar para a próxima. Hoje foi só a pauta de assessoramento, tá? Falando assim, gente, parece bastante coisa, mas é que eu quis fazer uma explicação minuciosa para vocês verem bem os pontos ali que vocês vão estar colocando, tá? E trabalhando com os professores. Por isso que eu falei que talvez vocês não tenham como preencher essas laudas hoje, de repente alguma coisa ali, sim, mas tem situações ali que vai precisar muito do professor, tá? Lembrando vocês que a atividade avaliativa 1, orientação pedagógica, SAEB, a data de entrega é semana que vem, dia 4/4, sexta-feira,
essa atividade avaliativa 1, vejam, gente, as rúbricas, confiram lá as rúbricas, para não ficar nada para trás, tá? Essa atividade avaliativa 1, vocês só vão preencher e me entregar. A atividade avaliativa 2, que foi a atividade que nós trabalhamos hoje, a data de entrega é dia 11/4. Vejam lá as rúbricas certinho, para não ficar nada para trás. Essa aqui vocês precisam preencher, entregar e apresentar. A apresentação vale 2,5 pontos, tá? Vale, né? Tem um valor ali bem significativo a apresentação. Eu vou pôr no chat, gente, o formulário para vocês irem preenchendo com relação ao encontro de hoje, para vocês registrarem as impressões de vocês, né? Com relação ao encontro de hoje. Vou dar um tempinho aí para vocês, né? É importante que vocês registrem, né? É importante para nós a opinião de vocês sempre. Enquanto isso, eu vou postar, então, lá no mural do Classroom, né? Que foi pedido, esses materiais que eu postei no chat, tá? Que é o documento de assessoramento de hora atividade, que é assim, gente, uma sugestão, tá? Quem quiser fazer diferente, de repente, né, tem uma outra, é só um modelo, é só uma sugestão. Mas é um material que nós já trabalhamos, inclusive, em encontros anteriores, que eu retomei, que é, de repente, interessante, né? Um material que vocês já estão familiarizados, né? Não é algo assim diferente. O que é diferente é a pauta de assessoramento de hora-atividade. Então, esse é um material que eu estou trazendo novo, que já tem as 5 principais frentes de observação de sala de aula, que já vai estar ticado ali, vocês já vão combinar com o professor, já estou postando lá. Pauta de assessoramento de... Pronto, já está postadinho lá no Class, no mural mesmo, que daí fica mais fácil de vocês identificarem, né? Fica melhor. Vou dar uns minutinhos para vocês preencherem o formulário. Professora, eu já preenchi o formulário, eu preciso sair, que nós temos uma reunião agora. Até eu já estou 5 minutos atrasada. Posso sair? Tranquilo, pode sim. Nós já estamos finalizando aqui, tá tranquilo.
Tranquilo, gente? Então, quem já, né, tá conseguindo ali terminar e já está conseguindo enviar o formulário, vou prosseguindo aqui, né, para finalizar. Então, no final aqui do slide, todos esses materiais aqui, eles são linkados, tá? Se vocês clicarem aqui em cima, vai abrir, né, uns materiais de apoio para vocês, né, ações da recomposição e das aprendizagens, são todos materiais que estão no final dos slides, tá? E aqui, gente, nós temos, né, algo, né, para a gente refletir, que é a importância, qual a importância dos questionamentos propositivos na construção de uma pauta de assessoramento de hora-atividade, de fato, que promova mudanças nas práticas docentes, né? Então, é algo para a gente refletir com relação aí às nossas conduções também, né, no nosso trabalho, né, no que a gente consegue exercer junto com os professores. Então, é interessante, né, faz a gente refletir, e a gente tem todo um encaminhamento, né, de um trabalho que nos norteia, mas, como a gente havia comentado no início da reunião, né, às vezes nem sempre a gente consegue desenvolver como a gente gostaria, né, de desenvolvê-lo, devido às demandas que a gente tem, né, que não são poucas, são muito relevantes, inclusive. Então, chegamos ao final da nossa reunião, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Fiz esse suporte ali. Na reunião da semana que vem, gente, vocês vão conseguir preencher na íntegra ali já os slides da implementação de vocês, porque vocês vão criar as rúbricas de avaliação, tá? Daí vocês já vão conseguir fazer na hora. Hoje foi mais explicativo mesmo, tá bom? Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem bem, bom final de semana e até semana que vem.